capítulo de número 4. Nós iremos fazer a leitura do versículo de número 28 e o versículo de número 29. Evangelho escrito por João, capítulo 4, versículo 28 e 29. Glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito: a mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Antes de você tomar o seu assento, coloque somente a sua Bíblia sobre a sua cadeira. Pegue na mão desse crente bonito, desse crente cheiroso que está do seu lado. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Esse crente que passou perfume da Boticário, da Natura, da Avon, está cheiroso do teu lado. E diga para ele: Deus, diga para ele, diga para ela: Deus tem uma palavra para o seu coração. Ainda de mãos dadas com ele, aperte na mão dele com carinho, até lhe fazer barulho que somente os pentecostais sabem. Aperte, aperte, tome o seu assento, fique à vontade. Irmãos, antes de começarmos a ministrar tudo aquilo que Deus ele tem colocado em meu coração, eu quero a Deus tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, por mais uma vez mais ser útil em sua obra, para ministrar a sua bendita e poderosa palavra. E nesta oportunidade tão gloriosa, tão sublime, glorifico ao Senhor Deus pela vida do nosso pastor. Muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade de assumir esta tribuna para pregar a palavra do Senhor Deus. A toda a comitiva de obreiros, de homens de Deus que aqui à minha retaguarda estão, que Deus continue abençoando e conservando a cada um dos senhores de uma maneira muito poderosa. A todas as mulheres de Deus que aqui estão também na nave da igreja, todos os homens, que Deus continue abençoando a todos de uma maneira poderosa. Minha esposa já largou do trabalho, está ali na arquibancada, mulher da minha vida. Deus continue abençoando sua vida. Nossas meninas já estão na salinha e nós temos hoje a incumbência de trazer e entregar aos ouvidos desta igreja tudo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Queridos irmãos, nós estamos diante de um culto de ensino. Peço que você tenha um pouco de paciência. Meu objetivo é de que você saia daqui nesta noite entendendo tudo que Deus quis falar aos nossos corações. Nós estamos diante de um texto profundo, haja vista que o estudante da Bíblia, ao observar o contexto dos evangelhos, é notório que cada evangelista ele escreve dentro de uma perspectiva geográfica, com o objetivo também de revelar aos seus leitores uma maneira específica da qual Jesus foi representado em cada evangelho. Quando você lê o evangelho de Mateus, você identifica que Mateus ele escreve direcionado aos judeus, com a perspectiva de revelar-nos que Jesus Cristo ele é rei. Quando Marcos ele escreve direcionado aos irmãos que estavam na cidadania da Roma, o objetivo de Marcos
é de mostrar-nos que Jesus é o homem, é o servo de Deus. Quando Lucas ele escreve o seu evangelho, o objetivo de Lucas é escrever direcionado aos irmãos que estavam nas regiões da Grécia, para revelar-nos aos nossos corações que Jesus ele é o homem perfeito. Porém, quando João ele escreve este evangelho poderosíssimo, João escreve categoricamente a fim de nos mostrar que Jesus é a videira verdadeira, que Jesus é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas vivo está para todo sempre. João escreve na perspectiva de mostrar-nos que ele também é a água da vida. Aleluia! Haja vista que o texto no qual nós acabamos de fazer menção, ele tem em seu bojo um conteúdo missiológico e cristocêntrico. No capítulo de número 4, nós temos um capítulo que vai ser pintado de uma maneira poderosa, e não tem como eu olhar para o capítulo 4 e não enxergar as estratégias do maior e dos melhores pregadores que já povoou esta terra. O capítulo de número 4 inicia-nos com uma informação de que Jesus instruía os seus discípulos a batizar nas águas, todavia ele não batizava. É necessário agora entendermos que a geografia da onde Jesus está vai ser tomada uma decisão diferente, pois Jesus está na região sul, chamada essa de região da Judéia, e Jesus quer ir agora para a região norte, região da Galileia. Porém, o versículo de número 4 nos revela também outra matéria poderosa. Haja vista que o versículo 4 tem uma imprecabilidade poderosíssima, pois no versículo 4, Jesus está dizendo, e era-lhe necessário passar por Samaria. É nítido e é do saber de todos que a precisão é diferente da necessidade. Natan, me digam que é uma necessidade. Nosso corpo necessita beber água. Nós temos essa necessidade fisiológica. O nosso corpo necessita de sais minerais, de proteínas, de carboidrato, ou seja, o nosso corpo, ele tem a necessidade de se alimentar e de beber água. É lógico que dentro da nossa teologia sistemática pentecostal, há uma matéria por nome de tricotomia bíblica, que é um estudo que nos permite analisar que o homem é composto por pelo menos 3 partes: corpo, alma e espírito. O versículo de número 4, ele nos mostra a realidade de um objetivo específico que Jesus tem em adentrar em Samaria. A necessidade de Jesus em entrar em Samaria é somente uma: pregar um evangelho. Olhe para mim, você ainda mais, para você entender que Jesus é um pregador diferenciado, meu pastor. Porque se tem uma coisa que nós gostamos,
é de pregar em uma igreja lotada. Quer ver um coração de um pregador alegre? É quando o congresso está lotado. Tem tanta gente dentro do congresso que já não tem mais pessoas para ficar sentadas. Mas naquele dia, a necessidade e o objetivo exclusivo não era para Jesus pregar para uma multidão. Não era para Jesus pregar para milhares, para 5.000 pessoas. O cenário era diferente. Naquele dia, o objetivo missiológico, a missão de Jesus era para pregar unicamente para uma mulher. E Jesus, ele vai, haja vista que havia alguns protocolos históricos aqui, porque diante dessa geografia, um judeu, quando ele ia para a região da Galileia, ele fazia um percurso que demorava 6 dias para chegar na Galileia, porque um judeu evitava passar por uma cidade que tinha no meio por nome de Samaria. Qual é o nome da cidade? Qual é o nome da cidade? Os judeus, eles evitavam passar por essa cidade por causa de uma rixa histórica antiga. Judeu não se batia, não compactuava com os samaritanos, mas naquele dia, Jesus tinha uma missão específica, e se a história, e se havia uma rixa antiga entre esses dois povos, naquele dia, Jesus estava decidido a acabar com a desunião. Jesus naquele dia estava decidido a acabar e derrubar com as barreiras pré-estabelecidas no decorrer da história. Porque no decorrer da história disseram, judeu não conversa com samaritano, mas naquele dia Jesus, ele estava dizendo, hoje eu vou entrar na Samaria e vou colocar por terra todas as barreiras do impedimento, todas as barreiras que afastavam o judeu do samaritano. Jesus estava decidido a colocar por terra naquele dia. Eu não sei qual é a barreira que foi pré-estabelecida no decorrer dos anos na sua vida, mas Jesus me trouxe aqui para te dizer que hoje ele vai visitar a tua Samaria. Se prepare, porque quando Jesus entrar na tua Samaria, vai haver transformação dentro da tua casa, vai haver transformação no meio da tua parentela. E agora eu imagino Jesus entrando em Samaria, um percurso diferente. Quando Jesus ele entra em Samaria, a primeira coisa que Jesus faz é olhar para os discípulos. Jesus sente fome e manda os discípulos irem comprar pão. Vão todos comprar. E você não entendeu o que Jesus está fazendo com você. Porque da mesma maneira que Jesus fez aqui com os discípulos, para pregar unicamente, para ter uma conversa especialmente com aquela mulher, Jesus até hoje usa deste método para conosco. Você não percebeu ainda que pessoas que te seguiam no Instagram já não te seguem mais? Você não percebeu ainda que nos seus contatos, pessoas que davam bom dia, boa tarde, boa noite para você todos os dias, já não te mandam mais? Será que você não está percebendo ainda que muita gente que estava do teu lado, Jesus já mandou ir comprar pão, e você chegou aqui em sua oração dizendo, mas Senhor, fulano não fala mais comigo, mas Senhor, ciclano nunca mais me mandou mensagem, nunca mais me ligou, nunca mais me telefonou, nunca mais veio na minha casa. Sabe o que é que Jesus está fazendo? Jesus está mandando muita gente ir comprar pão, e você está dizendo em oração, mas Deus, por que ele se afastou? Porque ela se afastou? Jesus me trouxe aqui para te dizer que ele quer ter um pessoal com você.
que Ele quer ter um íntimo com você. E para o que Jesus vai conversar com você, tem gente que não pode estar perto. Porque o que eu quero conversar com você são assuntos específicos. Por glória, estou sentindo Jesus aqui. O que Jesus quer conversar com você são coisas íntimas que só cabem entre você e Ele. E você está orando e dizendo por quê? E Deus me trouxe aqui para te dizer: eu estou selecionando as tuas amizades nessa noite. Eu estou tirando de perto quem não é para estar. Eu sei que a sua oração é para que esta pessoa fique por perto, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer: eu estou selecionando as tuas amizades e estou tirando de perto quem não é para estar. Por isso que Jesus, ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Você não me está entendendo agora, mas você vai entender o porquê de tudo isto que está acontecendo na sua vida. Se tem crente pentecostal aqui me ouvindo, levante uma das suas mãos e dê um glória bonito para Jesus nessa noite. Lá vai Jesus. Debaixo de um sol escaldante, Jesus vai. E eu acho interessante porque a nação brasileira está acostumado assim. Permita-me ser muito sincero. Primeiro, quem chega na igreja, o porteiro e as ovelhas. Se o culto começa de 7, o pregador chega de 8:30, porque ele é o pregador. Mas aqui não. O pregador chegou primeiro, sentou no poço e esperou a mulher samaritana vir. Ele organiza um ambiente, o púlpito, um poço, um sol escaldante e uma pregação temática no coração de Jesus. E ele sabia: hoje eu vou pregar sobre a água. E Jesus, ele senta no poço, esperando a ovelha vir. E quando ela vem com alguns baldes, com alguns cântaros. Quando ela se aproxima, pois era costume dela ir tirar água, e esta água ela servia para tomar banho, para todas as outras necessidades de cozinhar, e as mulheres vão me entender, e os homens também, servia para várias coisas. Quando ela se aproxima para tirar água do poço, Jesus olha para ela e diz assim: ei, mulher, dai-me de. Jesus pede água para ela. A mulher se assusta, logicamente, e diz: como é que, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus olha no fundo dos olhos dela e diz: se você soubesse quem é que te pede água, era você quem me pediria, e eu que te daria a água viva da vida. Prepare o glória, porque eu vou falar aqui. Os ministros de Deus que aqui estão, observe de maneira exegética a profundidade desta lição. Quem é que está pedindo água? É Jesus. Todavia, Ele quem pede, Ele quem precisa, Ele não vai receber água dela para beber. Mas ele precisando, ele vai oferecer água para ela. É ele quem está querendo água. Ela não vai dar para ele, mas ele vai oferecer para ela. Você não está entendendo o que é que Deus ele faz conosco, ministro dos evangelhos, pastor? Quantas das vezes nós não assumimos uma tribuna como essa em congressos e festividades e nós dizemos assim: pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: você vai vencer. Você está oferecendo uma água que na verdade era você quem queria receber. Você chega para pregar, chega para cantar e diz: abrace o irmão que está do seu lado. Todo mundo se abraça.
quando na verdade é você quem está precisando de um abraço. O pregador, ele está nos ensinando. Jesus, ele está nos ensinando que ministério não é fácil. Ministério é você precisar. Alguém não vai lhe dar, mas você tem que dar para quem mais precisa. Aí muita gente canta, o Espírito Santo, eu quero renovo, e você vê a irmã da direita, a irmã da esquerda sendo renovado, quando na verdade é você que precisa ser renovado. Jesus está pedindo água, ela não dá para ele, mas ele está nos ensinando, eu tenho água para te dar. Eu tenho água para te dar. Eu tenho água para te dar. Aleluia! A mulher está com a mentalidade aqui na terra. E Jesus vai levar ela para um alto nível. Eu quero levar você para um outro nível. Aleluia! Estou todo arrepiado aqui. A mulher vai dizer assim, mas o Senhor não tem nem balde para tirar água do poço. Como, pois, tu me daria água viva da vida? Jesus olha para o fundo dos olhos dela e diz, qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, esta água se fará nele. Esta água se fará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Há pelo menos duas diferenças na água que Jesus está oferecendo para esta mulher. Quantas diferenças? Quantas diferenças? Se você não pegar o que eu vou dizer agora, com melhor glória que você trouxe, a pizza no final do culto é por conta do pastor da igreja. Então pega o que eu vou lhe dizer aqui. Quantas diferenças da água? Quantas? A primeira diferença da água que Jesus tem para dar para esta mulher, olha o percurso que era utilizado. A mulher jogava o balde e a água vinha de baixo para cima. Mas a água que Jesus tem para dar, ela não vem de baixo para cima. Ela vem de cima para baixo. Não, eu vou falar porque poucas pessoas pregaram. A água que a mulher utiliza é retirada de baixo para cima. Mas a água que Jesus tem para dar, a água que Jesus tem para molhar a nossa vida, ela não veio de baixo para cima, mas ela veio de cima para baixo. E eu vim aqui crendo que esta água, ela vai molhar as nossas vidas e nós vamos sair daqui renovados pelo poder da palavra. Porque se tem uma coisa que renova, se tem uma coisa que transforma, ainda é a palavra. É a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que muda, é a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos coloca para cima. A água do evangelho, ela não veio de baixo, ela não veio da terra, mas ela veio de cima para baixo, de cima para baixo. Se teve crente pentecostal aqui que já recebeu esta água de cima, pelo amor de Deus, levante uma de suas mãos e dê um glória mais bonito que você trouxe para Jesus, porque a água do evangelho, ela veio de cima para baixo, de cima para baixo. Segundo, minha filha, esta água aí, num outro dia, você volta para pegar água de novo. Do outro dia, na segunda, você volta
para pegar água de novo. Na terça, volta, pega água, volta para casa. Na quarta, pega água e volta para casa. O que é que acontece? Essa água não mudou nada. Só te manteve no mesmo percurso. Mas a água que Jesus ele tem para dar é uma água que transforma de dentro para fora. De dentro para fora. Esta água do Evangelho, ela é tão poderosa, que ela pega um traficante e transforma em um pregador do Evangelho. Esta água é tão poderosa que ela pega uma prostituta e transforma em uma cantora para louvar o nome do Senhor Deus. Se tem uma água que transforma, é a água do Evangelho. E não adianta os neopentecostais inventarem por aí, leve esta água por R$2 que ela muda, é mentira. A única água que muda é a água do Evangelho, não tem outra. Pode pegar, pode colocar tapete vermelho no meio da igreja, pode vender a água por 2 centavos, o que você quiser, mas o que muda mesmo é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E se você crê nisso, levanta a mão e dê um glória para Ele. Aleluia. Eu vou até beber água. O Senhor não tem com que tirar água do poço. A minha água é diferente da sua. A mulher vai olhar e vai dizer assim: Senhor, eu quero desta água. Você quer, minha filha, desta água? Eu quero. Então faz o seguinte, vai chamar o teu marido. Ela coça a cabeça para lá, ela coça a cabeça para cá e diz: eu não tenho marido. Jesus olha no fundo dos olhos dela mais uma vez e diz: tu disseste bem, porque tu tiveste 5 e o que tu tem não é teu. O que é que está acontecendo aqui no cenário? Primeiro, a pregação da palavra foi feita. Segundo, o pecado foi condenado. Terceiro, está havendo uma confissão dos pecados dessa mulher. E aqui a gente vai entender uma segunda lição que está no texto, porque a hora que esta mulher vai tirar água do poço, não era uma hora comum. Se o pastor Giz dissesse assim: igreja, amanhã todos nós vamos trabalhar, um obreiro ia dizer: qual é o serviço para amanhã, pastor? Amanhã vai todo mundo tirar água do poço. É de 4 horas da manhã até meio-dia. A igreja iria se reunir e ia tirar, ou então ia de maneira individual. E eu tenho plena certeza de que, se fosse pelo menos no meu Nordeste, da onde eu venho, você nunca queria trabalhar de meio-dia, porque o sol lá, ele não é quente não, ele queima mesmo. Então, ninguém, em sua plena sã consciência, iria de meio-dia. Mas a mulher samaritana, ela ia de meio-dia tirar água do poço, e isso tem uma explicação. Pergunte para mim, por quê? Pergunte para mim, por quê? Porque meio-dia era o único horário que ninguém iria para apontar para ela e dizer assim: esta mulher é adúltera, essa mulher já pecou, essa mulher já errou. Então ela ia em um horário que ela não seria constrangida por ninguém. Só que naquele dia estava agendado na agenda de Jesus: hoje eu não vou pregar para uma multidão, hoje eu vou pregar para uma mulher de meio-dia. Ela ia em um horário que ninguém iria encontrar com ela, mas Jesus naquele dia estava determinado a se encontrar com essa mulher. Você pode até se esconder e dizer: Natan, eu tenho vergonha do meu pecado, eu tenho vergonha das minhas falhas. Jesus já agendou o dia, a hora e o momento exato do encontro, e vai ser somente entre você e Ele. Você e Jesus. Vai ser somente entre você
e ele. Deus me trouxe aqui nessa noite para liberar uma palavra para o coração desta igreja. Não adianta você se esconder. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele está querendo ter um particular com você. Será que pelo amor de Deus você não entendeu que todas as madrugadas, quando é por volta das 3, 2 horas da manhã, você tem acordado do nada? Não é coisa da sua cabeça, não é insônia, não é ansiedade, não é preocupação, é o meu espírito te acordando, te despertando para conversar contigo, porque o que eu tenho para a sua vida é maior, porque é grande o plano que eu tenho para a sua casa. O que eu tenho para você não vai impactar somente a sua vida, mas vai impactar várias vidas que estão ao seu redor. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer que Ele está derrubando dos vossos olhos a escama que te inibe de ver e de perceber o que é espiritual, porque Deus, Ele está te convidando. Deus, Ele está te chamando para ter um pessoal com você. Eu ainda creio que eu estou pregando para uma geração que ora. Eu ainda creio que eu estou pregando para uma geração que ainda dobra o joelho de madrugada para conversar com Deus. Eu creio que eu estou pregando para uma geração que ainda conquista as suas coisas através do joelho dobrado no chão. Eu não vim aqui pregar para uma geração morta. Eu não vim aqui pregar para uma geração que está naquele estado de morno, mas eu vim aqui pregar para uma geração que ainda tem intimidade com Deus. O demônio respeita a sua autoridade, porque quem manda na sua casa é Ele, quem governa a sua vida é Ele, o seu trabalho é dele, o seu ministério é dele. Eu vou dar lugar aqui, que me indaga sobre mim. Eu vim pregar para uma geração que ainda tem sensibilidade do Espírito. E se tem crente pentecostal aqui, levante uma das suas mãos e comece a dar um glória bonito para Ele. Comece a dar um glória bonito para Ele. O Espírito de Deus nos convida para momentos de intimidade. Aleluia. Ninguém vai me encontrar lá. Jesus vai. Ninguém vai me ver. Jesus vai. Aleluia. Aleluia. A mulher, ela vai levantar uma outra pauta. E talvez esta seja a última que eu quero pontuar nessa noite. A mulher olha para ele, relutante, embora Jesus esteja levando ela para um outro nível, ela tinha uma dúvida, e esta dúvida estava relacionada à adoração. Ela vai dizer: Senhor, os meus pais me ensinaram que o local de se adorar a Deus é no Monte Gerizim. Mas vocês, judeus, dizem que o local de se adorar a Deus é em Jerusalém, no templo. Qual é o local exato? É no monte ou no templo? Jesus olha no fundo dos olhos dela e vai dizer: minha filha, é chegada a hora. E o momento é já em que os verdadeiros adoradores, em que os verdadeiros adoradores, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Olha bem para mim aqui, para tu tomar posse desta lição bíblica. O que é que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando para a mulher: minha filha, aprende comigo agora, que não é a geografia da onde você está, não importa se é no monte, não importa se é em Jerusalém, não é onde, é
como, vou repetir até a igreja pegar, não é onde, é como, não é onde, mas é como. Jesus está ensinando, não é onde se adora, mas é como se adora. Adore ao Pai em espírito e em verdade. Não importa se é na faculdade, adore. Não importa se é no trabalho, adore. Não importa se é em casa, adore. No ensaio, adore. Onde você estiver, pelo amor de Deus, não fique com a boca calada, não. Você adora. Eu sei que cada um tem o seu jeito de adorar. Tem a irmã que levanta a mão e dá um glória baixinho. Tem o irmão que ele é mais alegre, é mais explosivo, é mais assim, meio meu jeito mesmo, que ele vai dar um glória de extravasar a goela mesmo. Eu sei que cada um tem seu jeito. Tem pessoas dentro da igreja que só adora chorando. É lindo. Eu sei que tem pessoas dentro da igreja que quando adora, já começa a falar logo o idioma dos anjos, já começa a falar logo o idioma que vem do céu. Ele já começa a falar logo em línguas estranhas com Deus. É a maneira de adorar dele, é a maneira de adorar dela. Eu não sei qual é a maneira que você costuma adorar. Eu não sei se é levantando a mão, eu não sei se é batendo palma, eu não sei se é chorando, mas neste momento eu lhes convido a entregar a sua melhor adoração por um minuto. Se você puder, comece a adorá-lo por um minuto, e encha essa casa com glória, por um minuto, e enche essa casa com aleluia, por um minuto, e enche essa casa de incenso, de adoração. Porque enquanto você adora aqui, Jesus visita a tua casa. Enquanto você adora aqui, Jesus resolve o problema que você não pode resolver. Enquanto você adora aqui, Jesus está colocando para fora da sua casa tudo aquilo que não agrada ao Senhor Deus. Há um encontro específico de Deus com alguns crentes aqui, e eu vou ter que liberar tudo aquilo que Jeová está mandando em meu coração. A urgência. Jeová me disse ontem de noite, quando eu dobrei o joelho para falar sobre essa agenda de hoje, e o Espírito Santo de Deus disse para mim: filho, há uma água que emana deste trono para a minha igreja. Há uma água que jorra deste trono, há uma água que jorra deste altar, e esta água vai molhar vidas nessa noite. Esta água está molhando vidas nessa noite. Você que nunca mais falou em línguas estranhas com Deus, seja inundado por esta água. Você que nunca mais sentiu a presença de Deus, seja renovado pelo poder da palavra. Você que veio aqui precisando de uma resposta, precisando sentir a presença de Deus, a presença de Deus está aqui. Sinta ela aí agora onde você está. A glória de Deus desce sobre esta igreja, e ela vai tomar alguns aqui, da minha esquerda para a direita. A glória de Deus está descendo sobre a nave desta igreja. Quem estiver no púlpito, sinta esta graça. Os obreiros sintam esta graça. Os obreiros sintam esta graça. A nave da igreja sente essa graça em nome de Jesus. Os discípulos, quando retornam, se admiram de que vê um homem, Jesus, o mestre, conversando com a mulher. A mulher volta para sua casa, para sua terra. Ela prega para eles. E ela diz, a pregação dela é mais ou menos assim: eu achei o Cristo. E quando eles vêm para testificar das palavras dela, o texto diz, não sou eu, é o texto diz:
e todos crerão nele. Vou repetir porque eu ouvi um glória. E todos crerão nele. O que foi que aconteceu? Você vai ver que no versículo 28, a mulher que foi com os baldes, pastor, ela foi com os baldes, e no versículo 28, ela volta sem eles. Diga comigo, foi com, vai voltar sem. Parece um paradoxo. Porque ela entendeu que a água do evangelho não enche balde, mas enche vasos. O vaso foi cheio de água. Assim que chegou, pregou e trouxe para Jesus. O pastor pregou. Quando ele pregou, todos creram. E eu quero, em nome de Jesus, convidar toda a igreja. O Senhor me permite, pastor? Com a permissão do pastor, se coloquem de pé, por favor.